Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e eu vou conversar com o Rabino Ravi Sani, que eu conheci já há alguns anos, né, Rabino? Exatamente, foi uma Uns alegria. 2 ou 3 anos, no meu antigo programa, fizemos um programa maravilhoso, aliás, com um sheik, com um padre, com um pastor e o rabino, né? Uma discussão muito além da religiosidade, da espiritualidade, né? E eu acho que na TV aberta você foi o pioneiro a fazer isso. Foi a muito... colocar as lideranças no mesmo local para conversarem de forma pacífica e amorosa. Foi ótimo, foi ótimo. Rabino, a nossa conversa hoje aqui, eu trago muitas curiosidades. Apesar de ser neto de judeu, o pai do meu pai era um judeu alemão que veio para o Brasil em 1934, fugindo do nazismo. Eu conheço muito pouco da cultura judaica, da religião, né? Eu sei pouco sobre o povo de Israel. Então, eu gostaria de começar perguntando exatamente quem são os judeus, quem é o povo de Israel, quem são os hebreus? Muito bom, Lacombe. Primeiro, eu quero agradecer o convite e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Na minha opinião, você é um dos nomes do jornalismo que mais está se destacando com pautas construtivas. Muito obrigado. Estamos no Instituto Ravi Sani, depois já falar um pouquinho sobre o Instituto. No coração do Instituto. O povo judeu começa com um homem chamado Abraão. Até então, toda a humanidade era descendente de Noé, que sobreviveu ao dilúvio. Então, hoje você tem os Bnei Noach, que são os descendentes de Noé, toda a humanidade, e Abraham se destacou por os testes que enfrentou, que vivenciou, e Deus testou ele 10 vezes, e depois de 10 testes ele falou, da sua descendência vai sair uma nova nação, o povo de Israel. Israel é o neto de Abraão, que teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó dá continuidade a essa corrente, com 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Essas tribos se perdem, e as únicas tribos que sobraram são descendentes da tribo de Judá e Benjamim. Óbvio que os Leviim também, e os Coanim que saíram da tribo de Levi, os sacerdotes. Mas nós somos Yehudim, judeus, descendentes de Judá, da tribo de Judá. Então, o povo judeu, hoje, nos 4 cantos do mundo, é o povo que está dando continuidade a toda essa corrente que Abraão começou há mais de 4.000 anos atrás e recebeu um compromisso com a vida. Recebeu os 10 mandamentos, depois de uma escravidão árdua no Egito, recebeu a Torá e se comprometeu com a vida, se comprometeu com esses valores e também não só abraçá-los como vivências e ideais, mas também disseminá-los e trazer luz para o mundo. Então, quais são os preceitos, os valores? Por exemplo, a gente ouve falar na Torá. A Torá, dá para dizer que a Torá seria a Bíblia dos judeus? Está errado isso? A Torá, se você analisar a raiz da palavra Torá em hebraico, é oraá. Oraá é orientação. Então, a Torá, ela é muito mais do que um livro de histórias e episódios que relatam e registram a história. E sim, são ensinamentos e orientações do fabricante para uma vida de qualidade em todas as áreas, tanto no âmbito pessoal, profissional e, acima de tudo, espiritual. Então, dentro dessa Torá, você tem muitos preceitos que você perguntou, mitzvot. Mitzvot você pode traduzir como mandamentos, mas a Kabbalah interpreta como conselhos. Então, por exemplo, esse tzitzit aqui é uma mitzvah da Torá, você vestir a roupa de 4 cantos e colocar esses fios, que são 8 fios, e 5 nós. 5 mais 8 é 13. E a numerologia da palavra tzitzit é 600. Então, 613 preceitos, mitzvot, para a gente olhar para os fios e se recordar da nossa missão aqui na Terra. Então, são vários os preceitos, são várias as vivências, mas elas não são apenas práticas robóticas. Existe um significado maior por detrás de cada mitzvah, de cada preceito, que elevam o ser humano e conectam ele com o Criador. E quem escreveu a Torá? Foram várias pessoas que escreveram a Torá? Como é que ela surgiu? Deus se revela num momento único da história, na saída do Egito. A saída do Egito, por si só, já foi um milagre único, onde Deus quebra as regras da natureza, são as 10 pragas, abre o mar. 49 dias depois, o povo judeu está no deserto, no Monte Sinai, e Deus se revelou. 10 mandamentos.
Anohi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses. Esses 10 mandamentos e toda a Torá, tanto a parte escrita quanto as explicações que foram transmitidas oralmente, de pai para filho, de mestre para aluno, Moisés, a liderança máxima do povo judeu e o homem mais humilde da face da terra e o maior de todos os profetas, recebe isso de Deus e transmite isso para o povo de Israel, e depois de Moisés, Josué dá a sequência, depois de Josué, os anciões, depois dos anciões, os sábios da grande assembleia, e de mestre para mestre, de mestre para mestre, a Torá está viva, firme e forte dentro dos nossos corações e das nossas sinagogas e das nossas casas de estudo. Eu imagino que o conteúdo seja complexo, profundo, mas que tipos de princípios, de valores, de ensinamentos, resumidamente, a gente vai encontrar na Torá? Você sabe que uma vez um gentil, né, um não-judeu, ele foi até um grande sábio, e essa história está registrada no Talmud, que é a Torá oral que foi escrita para não ser esquecida. Ele queria se converter ao judaísmo. Ele foi até o sábio Shammai. Falou, eu quero me converter, mas eu quero aprender todo o judaísmo, o tempo que demora para eu ficar equilibrado numa perna só. Quero aprender rápido. Então esse sábio Shammai expulsou ele. Falou, não existe isso. Que aluno é esse que não tem paciência, não quer aprender? Quer queimar etapas para acelerar o processo. Esse mesmo gentil foi até outro sábio chamado Hillel. E o Hillel falou, ok, você quer aprender rápido o tempo que você consegue se equilibrar numa perna só? E ele falou para ele o seguinte, Mandesanei alaich lechavrich alta avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o outro. Ve'avta lereacha kamocha. Amarás ao próximo como a si mesmo. Esse é o judaísmo. O resto é explicação, vai estudar. Bom, eu, neto de um judeu, mas criado na religião católica, os princípios, os valores são muito próximos. Sim, porque o cristianismo sai do judaísmo, né? A base, eu acho, de todo o código moral e ético da humanidade está concentrado nos 10 mandamentos. Então, eu acho que existem esses pontos em comum. E, aliás, eu sempre falo que as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Por isso que as religiões precisam se unir, precisam se amar. E ninguém tem que tentar converter o outro. O judaísmo tem isso como base, nós não somos proselitistas, nós não nos achamos os donos da verdade, nós queremos transformar o mundo num lugar mais humano, nós queremos reumanizar o ser humano que se perdeu ao longo da história e se transformou e se deixou influenciar por negatividade, por ódio, por orgulho, por vaidade. Então eu acho que o papel e a missão tem que ser justamente essa, você se enraizar naquilo que você acredita e naquilo que é sagrado para você, mas sem desprezar o que é sagrado para o outro. E a gente tem visto os evangélicos, de um modo geral, têm uma grande admiração pela religião judaica. É verdade. Você sabe que uma vez... Amigos evangélicos, eles têm lá o candelabro judaico em casa, é verdade. Eles têm símbolos judaicos em casa. E eu fico muito feliz, com carinho. Eu já fui parado na rua várias vezes. Teve um taxista uma vez que não quis me cobrar a corrida. Você acredita nisso? Não, você é rabino, não, vocês são o povo escolhido, não posso cobrar, eu tive que insistir para pagar. Uma vez eu estava num ponto de ônibus, veio uma pessoa que só pegar na minha roupa. Existe essa admiração, talvez porque o povo de Israel foi escolhido, ok, mas com uma missão nobre, uma missão especial de receber a Torá, se comprometer com esses 613 mandamentos e compartilhar isso e trazer essa luz para a humanidade. Mas a admiração, o carinho é maravilhoso, mas infelizmente no século XXI é inadmissível, existe muito antissemitismo também, não só contra o povo de Israel, contra todas as minorias, racismo, homofobia. Eu acho que isso é triste, é lamentável, e nós, comunicadores, precisamos nos esforçar para combater isso. E a única ferramenta, na minha visão, é a educação. Rabino, qual foi o seu caminho? Desde menino o senhor se imaginava uma pessoa religiosa? Qual é a sua história? Eu sei que o senhor também é neto teve um avô também que escapou. Dois que escaparam do Holocausto, do nazismo. Olha, vamos começar pelos meus avós e depois eu posso falar sobre a minha vocação. Mas o meu avô paterno, ele foi expulso de casa com a roupa do corpo pela Gestapo. Então, eram da Alemanha também? Da Alemanha, em Leipzig. Meu bisavô achava que não ia acontecer nada. Falou, não, eu sou alemão também.
A minha bisavó pensou da mesma maneira. Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa. Conosco não vai acontecer nada. Foram os primeiros, né? Primeiro os antissociais, os comunistas Exato. e os judeus logo em seguida. Mas ele estava anunciado que eles seriam perseguidos. Estava anunciado, ele achava que não ia acontecer nada, eles foram expulsos de casa com a roupa do corpo. A única coisa que meu avô pegou, e olha só que bonito isso, né? A última coisa que você vai pegar, alguma coisa de valor, ele pegou o tefilim dele, que são os filactérios que os judeus usam de manhã nas orações matinais, no braço. É impressionante. Tem. Depois vamos falar sobre podemos, eu acho interessante itens demais. que fazem parte da nossa vivência, as mitzvot. A única coisa que ele pegou foi o tefilim dele, os filactérios dele, e foram levados para um lugar, uma terra de ninguém. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Minha bisavó, naquele momento, foi flagrada. Pegaram ela no meio daquela situação, no meio daquele desespero, incerteza. Ela pegou 2 jornais e enrolou eles, fabricando, entre aspas, 2 velas. Ela olhou para o céu e falou, puxa, daqui a pouco é o Shabat. As estrelas já estão saindo, o sol já está se pondo, vamos acender as velas de Shabat. As velas são acesas todas as sextas-feiras antes do Shabat para iluminar os lares nas refeições do Shabat. Que é o momento de descanso. Momento de descanso, que é a nossa vitamina para toda a semana. E ela acendeu as velas de Shabat, Lacombe, naquele momento, naquele inferno. Então a gente consegue extrair muitas lições disso, porque o ser humano, ele pode ser escravizado, entre aspas, ele pode ser perseguido, mas não é porque ele está sendo perseguido que ele é um escravo. Pelo contrário, a minha bisavó era mais livre do que os seus opressores, os nazistas, porque ela estava engajada com os seus valores. Naqueles momentos de dificuldade, de escuridão, ela não estava ligando para mais nada a não ser a sua missão aqui na Terra, as velas de Shabat, o legado do povo judeu. A minha família, então, paterna, foi perseguida, mas o meu tio-avô salvou a família. Como? Ele foi questionar o meu bisavô falou, conosco não vai acontecer nada, e ele falou, eu vou embora. Estão quebrando as lojas dos judeus. A situação não está boa, eu vou embora. Ele foi a pé, Lacombe, atravessou a fronteira a pé, e ele chegou do outro lado da fronteira, e ele conta que quando ele atravessou, ele estava com medo de receber um tiro, ser atingido pelas costas. Um amigo dele colocou ele num carrinho de mão, encheu a perna dele de mercúrio, para mostrar que ele precisava ser atendido num hospital. Quando ele chega na França, ele passa numa banca de jornais, e ele vê lá uma revista, com umas paisagens bonitas, e ele fala, é para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. Ele chega aqui com a roupa do corpo, sem saber nada, entrava na casa de jogo, de noite, vendia gravata. No banheiro, sua gravata está suja, compra a minha. Pegava suja, lavava e vendia no dia seguinte. Sem falar o idioma, né? O espírito empreendedor de sobrevivência. Foi até a sede do Palácio do Governo e implorou a Oswaldo Aranha que lhe desse vistos para que ele possa trazer o meu bisavô, minha bisavó, minhas tias-avós e meu avô. E o Oswaldo Aranha, quando viu o rapaz chorando, trêmulo, ele se agarrou nas pernas do Oswaldo Aranha. Nesse momento você não fala o idioma, mas tem o idioma do coração, que todo mundo entende. Oswaldo Aranha falou, deem os vistos para o rapaz. E ele mandou esses vistos por debaixo dos selos das cartas e trouxe toda a minha família. Então, eu particularmente, eu sou muito grato ao Brasil por abrir as portas para a imigração judaica e também para as outras nações que vieram e se instalaram aqui e construíram o nosso Brasil, mas eu também sou grato ao Oswaldo Aranha porque ele salvou a minha família e também devemos a ele o Estado de Israel, né? O voto de Minerva foi do Oswaldo Aranha. Então, o meu avô paterno, ele escapou nos acréscimos do segundo tempo. Já o meu avô materno, ele estava na Romênia e ele sobreviveu à guerra inteira. Você já viu aquele filme Os Meninos que Enganavam Nazistas? Não vi. É um filme, conta a história de 2 irmãos que eles conseguiram sobreviver. E o meu avô também. Como ele nasceu no Brasil e depois que eles voltaram para a Romênia, não sabiam que ia estourar a guerra, ele tinha documentos brasileiros, ele conseguiu enganar os nazistas, vendia para Gestapo sabonete, uma criancinha, um jovem, e ele se escondeu num estábulo de uma família não judia, que correu o risco, sacrificou a própria vida para salvar o meu avô. Depois ele veio para o Brasil, casou com a minha avó, construiu a família. Então, das 2 partes, tanto paterna quanto materna, eu sou descendente de sobreviventes do Holocausto. Eu acho que a nossa missão é contar, disseminar,
educar para que essa tragédia jamais se repita, Lacombe. Não só contra o povo de Israel, contra qualquer outra nação. Se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Os sobreviventes estão acabando. E agora essa semana vai ser a semana do Yom HaShoah. Yom HaShoah é o dia em lembrança às vítimas do Holocausto. Os sobreviventes já estão morrendo. Então é o momento da gente deixar isso muito claro e não deixar o Holocausto ser banalizado. Mas é engraçado, né? Porque eu tenho um livro que eu estou relançando, inclusive uma segunda edição, que conta a história da parte judia alemã da minha família. Quero ler. E o que eu descobri, o senhor me perguntou, viu esse filme? A minha infância inteira, a minha juventude toda, eu convivi com minha avó, com meu pai, evitando tudo que fosse relacionado ao Holocausto, a nazismo. Então, era uma maneira Por parte deles. Sim, era uma maneira Óbvio. de se proteger. É um trauma também. Mas eu concordo com o senhor. E o livro que eu publiquei, ele teve essa preocupação. Eu lembro cartas da minha bisavó para o meu avô dizendo não contem para ninguém. Ela contava o que estava passando na Alemanha, com a perseguição, com a segregação, e no fim pedia, não contem para ninguém. Quer dizer, havia uma certa vergonha, um pudor. E algumas gerações, eu acho que isso é interrompido pela nossa geração. Pela nossa geração. Isso passa a ser assunto, né, de livros, de filmes. Eu acho que o Spielberg Lista de Schindler. foi um gigante, porque ele conseguiu extrair dos sobreviventes aquilo que eles não queriam falar. E naquela época já era muito traumático para eles, na década de 90, era muito recente ainda. E ele conseguiu gravar depoimentos no Yad Vashem, no Museu do Holocausto em Jerusalém, tem vídeos e depoimentos desses sobreviventes. O Spielberg fez um trabalho muito importante, documentou tudo isso. E você sabe que... Ele é neto também? Ele é descendente. E ele é a lista de Schindler, que você já viu. Inclusive tem aquela cena muito forte da menina, porque o filme inteiro é em branco e preto. Mas ele fez uma menina com um vestido vermelho. E ela andando, com uma música de fundo, ele quis destacar as milhões de crianças que foram assassinadas pelos nazistas também. E o Yad Vashem, Museu do Holocausto em Israel, registrou tudo isso e o Spielberg fez um trabalho fenomenal. O presidente Eisenhower, quando eles entram e libertam os campos, ele pede para os oficiais tirarem fotos. Por quê? Olha o que ele falou naquela época. Ele falou, porque vai chegar o dia que vão negar que isso existiu. E nós estamos vivendo esses dias. Existem universidades no Brasil que negam o Holocausto. Existem movimentos pelo mundo que negam, que falam que isso não aconteceu. Por isso que é muito importante a gente deixar isso muito claro e lutar para que o antissemitismo acabe, para que as perseguições terminem e para que o ser humano evolua cada vez mais e não regrida. Bom, mas acabamos não falando da sua vocação religiosa, né? De novo, eu faço, né, uma analogia com o catolicismo. Você tem católicos que não são praticantes, que não frequentam a missa todo domingo, que vão de vez em quando, que não comungam, né, que não participam de todos os sacramentos. O senhor sempre foi um homem religioso. Meu avô judeu, por exemplo, nunca foi ligado à religião, nunca frequentou sinagoga, né, tinha um sentimento, né, de amor ao judaísmo, ao Estado de Israel, mas não era um religioso. E o senhor sempre foi? Eu nasci num lar judaico tradicional. Os meus pais não eram religiosos, praticantes, mas eram tradicionais. Com 13 anos, eu me apaixono pelo judaísmo autêntico. Por que com 13 anos? Com 13 anos, todo jovem judeu, ele obrigatoriamente tem que aprender a ler e escrever em hebraico, porque ele vai celebrar o seu bar mitzvah. O que é bar mitzvah? Bar mitzvah, filho da mitzvah. A partir dos 13 anos, ele é considerado adulto perante a religião judaica e é a fase de transição da infância para a fase adulta, onde todo judeu é considerado um homem e as meninas com 12 anos já são consideradas mulheres. Mas o bar mitzvah é só para homens? Só para homens. E o bat mitzvah, as meninas com 12 anos já são consideradas mulheres e já têm os seus deveres e responsabilidades perante a lei judaica. O que aconteceu foi que quando eu comecei a estudar para o meu bar mitzvah, eu me apaixonei, porque eu comecei a me aprofundar. E lá eu encontrei respostas para todas as minhas dúvidas. E eu também senti um prazer diferente dos prazeres materiais, um prazer espiritual. Aquilo me deu um êxtase, me deu um significado maior para a minha própria existência. E aí eu recebi sobre mim, ainda jovem, quando eu
terminar os meus estudos, lá na frente eu quero compartilhar essa doçura com os outros jovens que não tiveram oportunidade de conhecer a beleza que é o judaísmo. Então, com 13 anos, eu vou para uma yeshiva. Yeshiva é uma academia, yeshiva vem de lashevet, que é sentar. Então, por que surgiu esse termo? Porque eles sentavam e estudavam nos bancos. Eu fui para uma yeshiva, um college, aqui em São Paulo, e lá eu comecei a me aprofundar, comecei a crescer. Mas não seria, desculpa a analogia de novo, é um seminário? Como se fosse um seminário. Como se fosse um seminário. Só que estudávamos a parte laica de tarde, o judaísmo aprofundado de manhã, e de noite estudávamos mais o judaísmo. Um lugar maravilhoso, e lá eu me identifiquei com outros rabinos, principalmente com o diretor da instituição, porque ele foi sequestrado em Entebbe, a Operação Entebbe, onde o único que morreu foi o comandante, Yonatan, que é o irmão do Benjamin Netanyahu, que foi primeiro-ministro de Israel. Eles resgataram todos os tripulantes que estavam naquele voo, que foi tomado por terroristas. E esse meu diretor da yeshiva, do college, ele estava a bordo. Ele e o seu melhor amigo, eles tinham 16 anos. E ele prometeu que se ele saísse vivo de lá, ele dedicaria a vida dele em prol de um ideal nobre. E aí ele saiu de lá, ele não tinha planos de ser rabino, se formou rabino e abriu a primeira yeshiva do Brasil. Uma das primeiras yeshivot do Brasil. E ele me inspirou, porque eu falei, olha só, ele abriu mão de muita coisa para dedicar a vida dele em prol do povo de Israel. Eu também quero dedicar minha vida em prol do povo de Israel e em prol da humanidade. Então, já com 16 anos, Lacombe, eu sabia o que eu queria para a minha vida, isso é um privilégio. Os jovens hoje, eu trabalho com os jovens nos nossos centros do Olami, eu vejo que o jovem faz uma faculdade, larga. Faz outra, larga, até ele descobrir o que ele quer, demora. Imagina, com 16 anos, você já saber o que você quer. É muito novo. É muito novo e é um presente de Deus. Então, eu sempre falo que é uma vocação e é uma missão. A vida te leva para a sua missão. E Deus abriu essas portas. Eu fui desse college para Israel, direto. Lá eu estudei com os maiores sábios da nossa geração. O meu Rosh Yeshiva, o meu mentor, né, o meu guru, ele está vivo até hoje. Eu tenho contato com ele, com todos eles. Ele uma vez bateu nas minhas costas e falou, se quando eu tivesse a sua idade, houvesse alguém com a minha idade estudando comigo, eu seria outra pessoa. Até hoje eu lembro das mãos quentes dele nas minhas costas. E aí eu fui, 8 anos lá como estudando em Israel, me aprofundando. Eu não tinha preocupações a não ser entender o que estava escrito nesses livros, em toda a Torá, o Talmud, as escrituras sagradas, o Tanakh, conceitos da Kabbalah também que eu recebi deles, porque a Kabbalah é a parte mística, esotérica da Torá. Fala Kabbalah tá errado, então é Kabbalah. 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 Kabbalah, porque Kabbalah em hebraico é recibo. Se você for em Israel fazer uma compra, me dá a Kabbalah, me dá o recibo. Tudo isso foi recebido por Moisés e transmitido para um grupo específico de sábios, e depois isso foi disseminado por Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah. E a Kabbalah ela te traz a essência que está por detrás de cada mitzvah, de cada preceito, de cada conceito, de cada fundamento. Então, eu devo aos meus mestres, eu devo à minha família, e foi lá que eu enchi o meu copo para que ele transbordasse e enchesse os outros copos. Mas eu recebi sobre mim voltar. Então, quando eu termino o rabinato, o diretor da instituição, que nos direcionou e que nos deu essa formação rabínica, ele abre o mapa para mim. Ele fala, para onde você vai? Eu estava bem em Israel. Eu falei, puxa, é verdade, todo o propósito é você voltar para poder transmitir. Foi isso que me trouxe até aqui. Abri o mapa, para onde você vai? Eu falei, vou para o Brasil. Eu falo português, minha língua mãe, e eles falaram, ok. Em Porto Alegre tem uma vaga, já tinham outros 2 casais lá. A minha primeira missão rabínica foi em Porto Alegre, fizemos um trabalho maravilhoso lá com jovens, com a comunidade, e de lá eu fui convidado para dirigir aqui os centros que até hoje eu estou, que são as redes do Olami, que é uma holding mundial com 320 centros jovens espalhados pelo mundo, que foi idealizado, o Olami foi idealizado pelo Eli Horn e pelo Aaron Wolfson. Eles se uniram e depois do Holocausto, que perdemos 6 milhões, aonde nós vamos investir? Nos jovens. O jovem é o futuro de toda a nação.
Então hoje a minha atividade principal perante a comunidade judaica é o Olami, sou diretor do Olami aqui da Faria Lima. Nós disseminamos o judaísmo e resgatamos essa identidade judaica no coração da juventude, com atividades, debates, palestras, aulas, viagens. Esse é o nosso foco, mas com muito amor, com muita alegria, sem impor e sim orientando e mostrando para eles que o judaísmo é uma cultura muito rica e que ele não pode esquecer quem ele é, de onde ele veio e para onde ele tem que ir. Então essa é a nossa principal atividade perante os jovens no Olami e o Instituto Rav Sani, que eu idealizei com uma única missão: disseminar os valores judaicos numa linguagem acessível a todos. Então tem um conteúdo audiovisual, tem as nossas redes, tem o meu programa de televisão, tem material impresso, tem palestras, tem ações sociais. A nossa missão é impactar vidas em massa e disseminar esses valores milenares numa linguagem leve, acessível e viável para que a humanidade, quer dizer, além muros da comunidade, a humanidade como um todo possa evoluir, possa se inspirar e possa se conhecer melhor para extrair o que existe de mais valioso dentro de suas almas. Eu, se não fosse rabino, uma curiosidade, eu queria ser comediante. Bom, tem alguma coisa no seu trabalho também? Exato, Você trabalha muito com alegria, com irreverência, com leveza, mas eu acho que todo rabino, ele também é um comediante, ele tem que usar as ferramentas da comunicação. A comunicação é muito poderosa, ela pode construir, mas ela pode destruir. Então a alegria é uma ferramenta de trabalho muito poderosa para você abrir portas e quebrar as blindagens para você, na hora certa, introduzir os valores e a mensagem milenar. Essa é a nossa missão hoje. E assim, Elacombe, eu aprendo muito a cada dia. Estudou em Israel 8 anos, mas todos os dias nós temos que estar estudando, nos atualizando, evoluindo. A Torá ela não é uma ciência, não é uma área que eu estudei, eu tenho o diploma, eu penduro ele na parede, acabou, nunca mais vou abrir o livro. Não. Nós precisamos, Verhagita bo yomam v'layla, está escrito nos Salmos. Você tem que estudar ela dia e noite, sem parar. E é um estudo que sempre recomeça, tem uma data sempre específica recomeça, do recomeço sempre do recomeça. estudo. Todas as porções semanais que nós lemos, quando a gente termina no mesmo dia em Simchat Torah, a gente recomeça a Torá, para mostrar que a gente nem começou ainda. Tem muito o que aprender, ela é infinita. A Ética dos Pais escreve a forba de kulaba. Revira ela de cabeça para baixo, que você vai encontrar nela todas as respostas. O Zohar, a Kabbalah, escreve que Deus olhou para a Torá e criou o mundo. Quer dizer, é a sabedoria divina. E existem vários prismas de você estudar. A mesma linha que uma criança lê na escola, no Talmud Torá, né, no jardim de infância, ela cresce com 13 anos, lê a mesma linha, ela extrai uma mensagem nova. Quando ele é um jovem de 18, ele lê a mesma linha, ele extrai uma mensagem nova. Quando ele é pai diferente, quando ele é avô diferente, quando ele está no final da sua vida, quer dizer, ela é infinita. Por isso que eu falo, a ciência, ou até mesmo as modas, né, elas são temporárias. Existem valores sociais temporais. O que é uma verdade hoje não era uma verdade há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O que vai ser uma verdade amanhã não necessariamente é a verdade atual da nossa geração, mas a Torá ela é imutável. Então a mesma Torá, a gente consegue abrir ela e extrair dela o que nós precisamos para dar o nosso melhor hoje. Essa é a grande magnitude dessa obra extraordinária que só podia ser divina. Mas não é uma religião, o judaísmo, que se pretende hegemônica, nem pretende converter todo mundo, catequizar. Não. Então, de que maneira o judaísmo chega às pessoas que não são de famílias judias? Então, o judaísmo não é uma religião. Não é uma religião. Não. O judaísmo é um modo de vida. O judaísmo é a sabedoria milenar de um povo. Nós somos um povo, saímos do Egito, recebemos a Torá no Monte Sinai e lá começa a nossa trajetória e a nossa missão. Então, o exemplo é muito importante. Às vezes você ensina sem abrir a boca, né? Então eu acho que por onde os judeus passaram, eles deixaram a sua contribuição. Não só entre si, mas também perante a sociedade. É só você analisar obras sociais, entidades, contribuição na ciência, na tecnologia. O povo de Israel é 0,0001 da humanidade e você vê a quantidade de prêmios Nobel que existem na prateleira. Justamente porque esse é o foco, é quebrar as barreiras do egoísmo e proporcionar
à luz e compartilhar isso com amor, sem preconceito. O que sim existe é o instinto de sobrevivência. O povo judeu precisa se unir, precisa se reunir em suas congregações para que esse legado seja passado, ledor vador, de geração para geração. Mas isso não significa que essa luz não vai ser acessível, pelo contrário, ela deve ser compartilhada. Eu acho que boa parte da missão do Instituto hoje é justamente ligado a isso, a disseminar para todos numa linguagem fácil, acessível, mas não que ela não é aprofundada, não que ela não seja autêntica e original. Em relação aos muçulmanos, Sim. Né? Qual é a relação que há entre árabes e judeus e hebreus? A origem é a mesma? Por que há tanta discordância? O senhor enxerga um caminho de paz, um caminho de entendimento? Veja bem, Lacombe, esse mesmo Avraham que eu falei, Abraão, ele teve 2 filhos, Yitzhak e Ismael. Isaac e Ismael. Esses 2 filhos se transformaram em pais de grandes nações. O povo de Israel e o povo muçulmano. Então somos irmãos. Todos esses conflitos, todas essas guerras, isso não faz parte da nossa história. Judeus e árabes viveram em paz e harmonia por muito tempo, em vários períodos da história. O que sim existe hoje é uma luta contra o terrorismo. Movimentos terroristas que pregam o extermínio de Israel, que não aceitam a independência do Estado de Israel, que querem varrer Israel do mapa. Então você tem o Hamas, você tem o Hezbollah, são pessoas que se matam para matar os outros. O povo palestino é refém do Hamas e do terrorismo. Então o que sim deve ser esclarecido é que a guerra não é contra nenhum outro povo. Pelo contrário, eu recebi o Sheik no meu programa de TV, na Arafsani Live Show, no Teatro da Hebraica. Nós mostramos que as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Nós selamos um pacto de união e de paz. O terrorismo deve ser combatido. O terrorismo é um mal que não tem debate, não tem diálogo. Como é que você vai dialogar e tentar fazer a paz com uma pessoa que, se subir no poder, vai te matar, vai te exterminar? Então é isso que tem que ser esclarecido. A guerra é contra o terrorismo, mas o povo judeu, os judeus, os árabes, são irmãos e devem continuar se relacionando de forma pacífica. Recentemente teve vários acordos de paz que me emocionaram. Com os Emirados Árabes, recebi vídeos onde os acordos foram selados, o hino de Israel foi tocado lá dentro, nos países dos Emirados Árabes. Eu vejo sim a paz, desde que o terrorismo seja combatido, não só no Oriente Médio, mas também no mundo inteiro. E há radicais dos dois lados? Eu digo, os judeus ortodoxos, de alguma forma, eles têm uma tendência também a negar o islamismo, a querer uma certa distância em relação aos muçulmanos, ou há mais radicalismo do lado muçulmano islâmico? Eu creio que radicalismo, eu creio que fanatismo, eu creio que ignorância e talvez até falta de caráter existe em todo lugar, em todas as esferas, mas você tem que analisar o judaísmo, a Torá, e não aqueles que praticam o judaísmo. Então, a Torá, o judaísmo, ele não tem nenhum tipo de vínculo com a agressão, com ações terroristas, ele não tem nenhum tipo de vínculo com derramamento de sangue. Pelo contrário, o judaísmo é perfeito. Agora, você pode encontrar judeus imperfeitos. Isso você vai encontrar em todos os lugares. Eu vou deixar para o último bloco um papo sobre este livro aqui. Obrigado, Lacombe. Já pensou nisso, do Rabino Hadissani? Eu até escrevi um textinho que está aqui na quarta capa, na contracapa. Mas eu fico muito curioso em relação à formação do Rabino, à formação religiosa. Existe, como na religião católica, existe um bispo, um cardeal, existe um chefe da igreja judaica. Como é que é isso? Veja bem, é muito democrático. Todos podem estudar
A Torá foi dada no deserto exatamente para mostrar que assim como o deserto é uma terra de ninguém, todo mundo pode ir lá habitar, a Torá também, ela é democrática, você pode abrir o livro, estudar e se transformar num sábio. O Rabino Akiva, ele foi um dos principais rabinos, e toda a Torá que existe hoje é em mérito dele, que ele não desistiu quando perdeu seus 24 mil alunos que morreram numa pandemia, e ele ensinou a Torá para outros 5 alunos, e desses 5 alunos que nós temos o judaísmo atual, ele era analfabeto, Lacombe. Ele não sabia ler nem escrever até os seus 40 anos. Ele não desistiu e foi atrás. Ele sentiu que ele também poderia estudar e crescer e ser alguém. Ele viu uma cena, as águas que batiam nas rochas. Ele viu que as águas perfuravam as rochas. Ele falou, puxa, se essa água que é mole, ela está perfurando a pedra que é dura, então a Torá, que é comparada com a água, também pode perfurar e penetrar no meu coração de pedra. E ele se transformou num dos maiores sábios do nosso povo e se destacou dentro da nossa literatura. Então eu acho que é democrático. Existem sim os maiores rabinos da geração. Agora, quem definiu que eles são os maiores rabinos da geração? Os maiores rabinos da geração anterior. Como é que você sabe quem é um bom músico? Mas não há um grupo formal. Não, eles não. Eles por são mérito, por mérito, a conhecimento. própria geração enxerga ele. Isso é algo que é perceptível. E os rabinos da geração anterior, os maiores rabinos da geração passada, tratavam eles e meio que passaram o bastão para eles, mas de forma natural. Como é que você sabe que alguém toca bem violino? Eu não entendo de música, talvez você entenda. Não, nada. Os bons músicos vão saber avaliar quem é um bom músico na nossa geração. Então esses rabinos gigantes da geração passada, eles nomearam, né, eles praticamente passaram a liderança, mas é algo realmente informal. Existem alguns rabinos grandes em cada geração e, de forma política, o Estado de Israel ele tem um rabinato-chefe, né, o rabinato-chefe do Estado de Israel, mas aí é uma liderança mais relacionada à política e às leis do Estado. Né? É bom ter um rabinato-chefe para poder tratar desses assuntos. Mas é muito democrático, Lacombe. Se você abrir o livro e estudar, você vai crescer. Não é algo monárquico, que só o filho do rei pode ser rei. Todos nós podemos ser reis. E como é que se consegue dividir? Eu vejo que o senhor não se envolve muito com política, ainda que política esteja em tudo. Como é que se divide, então, a política da religião, no caso de Israel, no caso do povo judeu? Não podemos misturar a política com a religião. Eu não tenho partido. Deus é o meu partido. Não importa quem está no poder, eu sempre vou torcer para ele acertar mais do que errar. Você não pode, porque não foi o meu candidato. E tudo bem, mas agora vamos torcer para acertar, vamos torcer para dar certo. Todos nós estamos no mesmo navio. Vamos torcer para esse comandante ter êxito. Então, eu não posso, eu sou apartidário, eu me relaciono com todos os governos, com todos os partidos, e a ideia sempre é lutar pelo bem maior e pelo bem do povo brasileiro, pelo bem do nosso Brasil. Então, hoje eu estou conversando com o rabino Ravi Sani, que desenvolve um trabalho maravilhoso com jovens. Então, o senhor já falou um pouquinho do seu trabalho, gostaria de aprofundar um pouquinho esse assunto. Como é que se dá esse trabalho, que tipo de mensagem é levada para esses jovens? O jovem hoje ele tem um mar de oportunidades e o mundo está aberto na frente dele. Então, o que eu procuro fazer é transformar todos esses valores em vivências prazerosas, para que o prazer negativo, ou não seja negativo, mas se for consumido de forma excessiva, pode se transformar em nocivo, eu procuro transformar isso num ambiente prazeroso. Então nós temos debates, aulas, rodízio de temakis, viagens, palestras, cursos. Tem um curso recente que eu lancei, que foi um sucesso, que eu trouxe um grupo de jovens para receberem educação financeira, quer dizer, eles vão ser educados financeiramente falando, pelo BTG Pactual, e dessa maneira eles vão também poder se aprofundar nos valores da Kabbalah sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre materialismo, sobre riqueza, qual que é a ótica da Kabbalah em relação a tudo isso, e paralelamente eles vão ser capacitados dentro do mercado financeiro. A Kabbalah não abomina lucro, pelo trabalho, contrário, não. Apoia. Apoia. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai poder ter estrutura e dignidade para fazer o bem. Então, kesef, em hebraico, vem de kisuf, né, de desejo.
Quanto mais você desejar o dinheiro, mais dinheiro você vai ter. E esse desejo é positivo, porque ele proporciona uma liberdade. E agora, com essa liberdade, você vai poder dar o seu melhor e desenvolver o seu potencial, o seu real potencial aqui na Terra. Então, esse curso foi maravilhoso, a primeira edição, já estamos na segunda edição. Essa é a meta, num ambiente agradável, descontraído, trazer o jovem, resgatar esses valores e a identidade judaica que muitas vezes, quando ele termina a escola, ele vai para a faculdade, ele acaba se perdendo. Então a gente precisa abrir os olhos dele para que ele dê continuidade, se orgulhe da sua história e dê continuidade a ela, levantando a bandeira do judaísmo no século XXI. E como presidente do Instituto, existem muitas demandas, essa é uma delas, de usar a tecnologia, que eu acho que saiu a lista dos 10 maiores milionários, bilionários do mundo, as 10 maiores fortunas do mundo, e todos, quer dizer, a maioria deles está conectada, essa fortuna está conectada à tecnologia. Então eu estou usando a tecnologia como uma ferramenta, como um megafone, por intermédio do audiovisual. A gente está produzindo muito conteúdo em todas as plataformas, até na televisão, no impresso, no presencial, no âmbito social, para que a gente possa representar o judaísmo de uma forma autêntica, moderna e original, sem adaptações, sem reformular nada, mas talvez pegar o mesmo e transmitir de uma forma diferente. O senhor falou de rodízio de temaki. Você gosta? Não, não sou muito de comida japonesa. Não, mas eu tenho curiosidade, aí eu vou trazer... Claro. Sobre a culinária, a kasher. Já o temaki é japonês. Sim. O kasher. O temaki é kasher. Porque há um ritual não só na escolha dos alimentos, mas na preparação dos alimentos. A cozinha tem que ser especificamente para... não são todos judeus que fazem isso, mas... Então, a Torá, ela tem uma receita, quer dizer, ela tem uma alimentação, são critérios bíblicos relacionados à alimentação. O kasher nada mais é do que a palavra kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Mas também a comida kasher existem vários critérios, nós não misturamos carne com leite, o próprio animal, a carne, o abate é feito de uma forma que o animal não sofre, se extrai o sangue, os legumes, as verduras são minuciosamente verificados para que não tenham insetos. Existe o ritual, existem os critérios e a cozinha ela tem que estar apta para isso. Mas espiritualmente, pela ótica da Kabbalah, você pega a palavra tamei e tahor. Né? Tamé é impuro e tahor é puro. Tamé vem de timtum, né? Que ele está bloqueado. Então a comida kasher ela desbloqueia espiritualmente o coração da pessoa. Então a sensibilidade espiritual dela vai ficar mais aguçada. Então a comida kasher ela é muito benéfica para a alma. É o alimento para a alma. Muito interessante. Agora, o temaki foi kasher, porque o arroz foi olhado, então. O fogo foi acendido e a panela era uma panela que só foi utilizada para alimentos kasher. Então, você pode fazer hoje qualquer prato, qualquer menu, desde que exista um mashgiach, né, uma pessoa que vai observar, que vai supervisionar, e na parte industrial você tem o selo. Né? O que é aquele selo de kasher? É um selo que certifica que a fábrica foi supervisionada, que os ingredientes foram selecionados e que não existe nada que não seja de acordo com os critérios bíblicos da alimentação kasher. Cada vez que o senhor traz alguma expressão, alguma palavra em hebraico, eu acho a sonoridade parecida com o árabe. Tem alguma relação? Existem algumas palavras que são semelhantes. Por exemplo, você pegar shalom, né? Salam, né? Paz. Existem algumas semelhanças, inclusive quando o Sheik veio no meu programa, nós falamos sobre isso, porque o hebraico foi o primeiro idioma. Deus criou o mundo com o Lashon HaKodesh, com essa língua sagrada. Vayehi or, e seja a luz. E a luz foi criada nos 6 dias da criação. Então eu acho que a raiz de tudo está lá. E é interessante, por exemplo, céu, é céu aqui, nos Estados Unidos é sky. Um grupo de pessoas definiram que aquilo vai se chamar céu, sky. Em hebraico, shamayim. Se você dividir a palavra Shamaim, lá tem água. Então, o hebraico, o Lashon HaKodesh, ele te traz a essência daquilo. Então, o nome em hebraico, ele traz a essência daquela coisa. Por isso que pela Kabbalah, quando você vai dar um nome para um bebê, você tem que escolher muito bem esse nome. Porque esse nome vai influenciar o caráter dessa criança.
Muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho do livro? Se eu quiser queria pegar que o você livro... lesse a carta que você fez para mim aqui, porque Vamos isso ver. me emocionou. Eu estou sem óculos, Foi uma mas... grande homenagem. Nossa, Porque várias pessoas escreveram na quarta capa. Você foi uma delas. eu não E olha consigo enxergar a letra, a Rabino. carta que você escreveu Eu para estou mim. sem óculos. Eu vou ler. O senhor, por Eu vou favor, ler leia muito, para mim. Porque você lendo ia me emocionar, mas eu não tenho a voz Não, mas tão tem ótima sedutora voz. igual a sua. Não. A caminhada exige preparação. Comece antes mesmo do primeiro passo. Recomeça todo o dia e neste livro do Rabino Rav Sani há palavras mágicas, pensamentos que geram energia positiva, que nos impulsionam e seguimos vencendo tropeços, o cansaço, um eventual desânimo, clareando a meta de cada jornada até o próximo dia. Luiz Ernesto Lacombe, jornalista e apresentador da Rede TV. Foi uma grande homenagem. E tem uma relação com a Torá, ou com o princípio Totalmente. judaico de recomeço, de estudar sempre, né? Então, o que de traz nunca esse se livro? sentir com a missão cumprida, pelo contrário, nós temos que evoluir sempre. Está sempre em preparação, sempre em preparação, evolução. sempre em preparação. Você sabe que teve um grande rabino em Israel que com 100 anos de idade, os alunos viram ele estudando um livro básico, né, da nossa literatura. Esse é o segredo, quer dizer, você não tem fim, ela é infinita. Agora, o formato do livro é muito legal, porque eu fiz piadas em E não é um livro para judeus, não é um livro para todos, religiosos, é um livro para todos. todo Eu me mundo. baseio na fé judaica, nos valores milenares do judaísmo, da Kabbalah. Eu sempre chancelo aquela mensagem com uma frase da Torá que dá força para a mensagem de vida daquele dia. Sim, daquele dia. Porque cada dia é uma mensagem distinta. A piada que é a escada para a mensagem daquele dia. A piada que é a escada para a mensagem daquele dia. Tem frases motivacionais também. E eu escrevi ele na pandemia. A ideia estava na minha cabeça, mas eu senti, quando estoura a pandemia, que as pessoas precisam de motivação, de alento. Então chegou o momento de lançar o livro. E foi um sucesso, a primeira edição esgotou, já estamos na segunda edição. E eu acho que é aquele livro para você deixar na cabeceira da cama e ler antes de dormir, ler ao acordar, uma página por dia. Eu falo isso na introdução. Não leia de uma vez, deguste. Vitamina diária. Vamos tentar, então, definir alguns conceitos que talvez estejam aí no livro, de alguma forma. O que é a fé? Emuná seria a palavra em hebraico. Aliás, um dos profetas, Habacuc, perguntaram para ele qual a principal virtude. Se você pudesse nomear a principal. Difícil pergunta. A principal? Tem tantas boas virtudes, qual que é a principal? Ele falou, Tzadik bemonato yechie. O justo vivenciará a sua fé. Ou seja, a fé é a base. Só que ela só entra em vigor quando você não entende o que está acontecendo. O rei Davi escreveu Vemunatcha baleilot, de noite. A fé entra em vigor de noite, quando está escuro. Quando você se sente sozinho, as coisas saíram do roteiro. E agora? O que Deus quer de mim? Ele quer que você confie nele, confie em si próprio e siga adiante, porque lá na frente você vai se recordar que foi esse episódio que te fez chegar até onde você chegou. Sem essas pedras no caminho que você utilizou como degraus, você não seria quem você é hoje. Essa é a definição de fé. É a confiança máxima de que tudo que Deus faz tem um propósito positivo por detrás. Estamos de volta para a pergunta final, né? Uma pergunta, bom, acho que em todas as religiões talvez a resposta seja parecida, mas o que é Deus, Rabino? A luz infinita, o Criador do céu e a terra. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Ele soprou dentro do ser humano a vida. E essa vida, se foi soprada, ela saiu de dentro dele. Então nós somos uma partícula divina. Quando você fecha os olhos e mentaliza isso, nada é impossível. Veja só o seu poder. São forças e características divinas extraordinárias. Então basta você se conhecer, para você se amar e dar o seu melhor. E aí, consequentemente, a felicidade incondicional vai fazer parte do seu dia a dia. Então, essa força maior, essa luz infinita, o Borei Olam, Hashem, que a gente fala, o nome que não pode ser pronunciado em vão, ele é tudo. Ele foi, é e será. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele te ama. Então, se ele te ama e confia em você, não decepcione.
E os judeus ainda esperam a visita de Deus, do Salvador. Do Mashiach. Mashiach. O Mashiach, o Messias. Um dos princípios da fé judaica é Ani ma'amin be'emunah shlema beviat HaMashiach ve'af al pi sheitmameh im kol zeh achakelo bechol yom sheyavo. Nós acreditamos com a fé completa na vinda do Messias e mesmo que ele demore, nós esperaremos por ele todos os dias de nossas vidas. E esse dia se aproxima. Se aproxima. Estamos no final. A Kabbalah escreve que estamos numa geração que é a Ikveta de Meshicha. É o calcanhar, dá para escutar os passos, né? O calcanhar dele. Já dá para escutar os passos. Ele está chegando. Então a gente precisa correr contra o tempo. Porque o hoje e o agora só é possível plantar a semente nesse plano. Depois, no mundo vindouro, no outro plano, o que você plantou, você vai colher. Então, esses méritos, e esse vai ser o seu status para toda a eternidade. Então, vamos aproveitar o tempo, que é o nosso principal ativo. Rabino, muitíssimo obrigado. Lacombe. Um prazer, uma que honra. Que Hashem te abençoe. Amém. Que Hashem, Como é que fala? Amém. 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 Que Hashem, que o nosso Deus, o eterno, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, te abençoe para você continuar prosperando, para você continuar iluminando, impactando vidas com a sua comunicação do bem, que você une o entretenimento com a cultura. E o senhor é ótimo comunicador também. Obrigado. Muito obrigado. Me alegro escutar isso de você. Shalom. Muito obrigado. Shalom.